Olá, olá, boa noite. Tô colocando aqui o título da live: Diabetes, o vilão oculto do seu coração. Olá, boa noite. Esperar um pouquinho, as pessoas estão entrando. Boa noite, Babi, Eliane, Fábio. Olá, dona Eliane. O tema da live hoje é diabetes, o vilão oculto do seu coração. É um tema muito importante para ser falado. Eu não sou endocrinologista, sou cardiologista, mas eu estudo muito diabetes, porque o paciente diabético ele tem que ser bem tratado, senão ele será um futuro cardiopata. Aparecida, Elizabeth. Boa noite, Sônia. Tem até uma campanha da indústria farmacêutica que se chama Quem vê diabetes vê coração. Então, todo paciente diabético tem que ser muito bem cuidado da parte cardiovascular. O diabetes virou uma epidemia, né? Devido aos maus hábitos alimentares, ao sedentarismo, à obesidade. O diabetes mellitus tipo 2 está diretamente relacionado à obesidade e ao sobrepeso. Hoje minha convidada vai ser a Mariana Balieiro, nutricionista. Boa noite, Jane, Juan. Então, a primeira parte, vou falar mais da parte cardiovascular e depois a Mariana vai complementar. A gente vai conversar, podem enviar perguntas, mas para a parte do meio final nós vamos falar da parte nutricional, do tratamento não medicamentoso, né? Que tem que ser com atividade física e uma alimentação adequada, né? Então, o diabetes, tanto que 1 em cada 12 adultos tem diabetes. E 50% desses diabéticos, eles não sabem que são diabéticos. Então, a importância de fazer um check-up cardiológico, avaliar as taxas de glicose, de colesterol, para se poder fazer o diagnóstico, tanto do pré-diabetes quanto do diabetes. O Brasil infelizmente, né, já é o 4º país no mundo em casos de diabetes. Nós só perdemos para a China, a Índia e para os Estados Unidos. E está cada vez mais por causa da obesidade. Então, a abordagem do diabetes mellitus, o que a gente procura? Para a gente poder evitar as complicações e melhorar a qualidade de vida. Então, quais são as complicações do diabetes? A Mariana vai entrar. Pediu assim. Ai, peraí. Deixa eu aceitar a Mariana aqui na live. A gente continuar. Ai. Peraí, Mari. Mariana vai entrar. Então, o que eu estava voltando. Oi, Oi. Olá. Oi, Gilson. Mari. Então, oi, deixa eu Mariana, só. minha parceira, né, lá do consultório também, nutricionista. Tentando arrumar aqui, ainda estou me arrumando. Tá ótimo. Eu estava começando a falar das complicações do diabetes, né, que um dos objetivos principais nós vamos ter que evitar tantas complicações microvasculares quanto macrovasculares, né? Porque o diabetes, ele faz essa hiperglicemia, essa glicose elevada e vai ter um dano no endotélio, na camada interna das artérias. Então, isso em todos os vasos. Então, as lesões microvasculares é a retinopatia diabética, que é a maior causa de cegueira no mundo, é a doença renal,
que 50% dos pacientes em diálise são pacientes diabéticos que não foram bem tratados, e a neuropatia periférica, que é muito incômoda. Depois os tratamentos são paliativos, pode ter uma parestesia, uma dormência, tipo em bota e tipo em luva. E isso já ocorre no início em pacientes que já são pré-diabéticos. Então, tem até que a gente estava conversando, né? Tem uma paciente no consultório, ela já chegou ao consultório com neuropatia diabética, e ela falou que ficava anos, que ela ia ao médico, a hemoglobina glicada em 6,2, 6,3, era uma pré-diabética, e desenvolveu o diabetes. Então, a importância, Mariana está aqui na live também, do tratamento do diabetes desde o início, é esse tratamento multidisciplinar da alimentação, da atividade física, né? Porque isso pode reverter tanto o pré-diabetes quanto o diabetes, né, mãe? Sim, a gente está acostumado a ver isso no consultório e na prática, né, Cecília? Trabalhando em conjunto. Principalmente, assim, o ideal, como a gente sempre fala, é a prevenção, é nem chegar ao pré-diabetes. Mas esse paciente que está pré-diabético, se ele muda, né, os hábitos de vida, faz exercício, melhora a alimentação e, quando necessário, você vai medicar por um período, né? A gente vê assim, uma melhora absurda, né? Na hemoglobina glicada, na glicemia, na insulina. E aí a pessoa, ela vai, né? Ela criando bons hábitos, ela não vai ser diabética, não é uma coisa assim, tem que ser, ela vai ser, né? Depende dos nossos hábitos. Até a genética eu falo muito isso, porque tem paciente que me pergunta, mas meu pai e minha mãe têm, então eu vou ser diabética. Não, eu falo muito isso. Genética não é destino, né? A genética tem um percentual importante na nossa vida, mas os nossos hábitos são muito mais importantes e influentes no nosso organismo, né? No dia a dia. Isso foi até uma pergunta que fizeram, que essa semana eu deixei a caixinha de pergunta nos stories, e essa foi uma pergunta feita. Então, não está fadado se você tem o gene. Mesma coisa, paciente que o pai infartou, mãe infartou, doença cardiovascular. Esse gene pode se manifestar ou não de acordo com o seu estilo de vida, né? Tanto que eu achei até uma porcentagem muito grande, a dieta, a alimentação adequada, ela pode diminuir a hemoglobina glicada em 0,5% a 2%. Primeiramente, vamos falar para começar a live, né, Maria? O que é pré-diabetes, o que é diabetes, como se faz o diagnóstico, para depois a gente passar para essa parte aí da alimentação e da atividade física, né? E é importante falar que o diagnóstico quem faz é o médico, né, Cecília? Então isso é bem importante. A gente está aqui para colaborar, mas o diagnóstico, a medicação, é o médico que faz. Então pode falar aí. Não, o diabetes é um exame simples, é um exame de sangue. O ideal é um jejum de pelo menos 8 horas. Então, pré-diabético ou intolerante à glicose, que é chamado, a gente dosa a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Ela é uma proteína que ela faz uma média da glicose nos últimos 3 meses, de 3 a 4 meses. Então, não tem como enganar o médico, né? Então, que todo mundo faz, né, Cecília? Vou fazer dieta esse fim de semana para fazer o exame segunda-feira. Eu falo isso, não vão me enganar. Tem lá a hemoglobina glicada para contar a história toda. E a hemoglobina glicada é de 3 a 4 meses, mas geralmente 50% é do último mês. De 5,7 até 6,4, esse paciente é um pré-diabético. Se não cuidar, vai evoluir para o diabetes. E a glicose vai estar acima de 100 até 125. E já o diabético, ou também o diabético, vai ser quando a hemoglobina glicada estiver acima de 6,5 e uma glicemia aleatória de jejum acima de 200. E se for uma glicemia aleatória acima de 200 e uma glicemia de jejum acima de 126, é o diabetes. Então, porque isso, assim, eu acho que é importante falar, porque tem muito paciente que vai ao consultório e fala assim, minha glicose sempre foi um pouquinho alta, doutora. Um pouquinho. Quando vê, esse paciente já está diabético há muitos anos.
E geralmente, quando o paciente faz o diagnóstico de diabetes, ele já é diabético há 5 anos. E em 50% dos pacientes, quando já se faz o diagnóstico, ele já tem complicações. Então, por isso o check-up é tão importante e para poder se fazer o diagnóstico, né? Sim, é super importante. É o que a gente sempre fala, a prevenção é o ideal, mas quanto antes descobrir, monitorar, quanto antes você vai poder fazer a intervenção e melhorar, né, a saúde desse paciente, evitar que aumente a, essa glicemia e os efeitos colaterais desse diabetes nos órgãos, né, no corpo todo. É, porque inicialmente a insulina a gente pega, assim, para fazer o diagnóstico é só a glicose e a hemoglobina glicada, mas a gente sempre dosa, eu até peço para você, depois você ver também sempre os pacientes que você analisa, né? Eu sempre peço insulina, Roma IR, Roma beta, que são taxas que o organismo. O que é insulina? O pâncreas, as células beta do pâncreas, que produzem a insulina para poder levar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro das células. Quando tem muita glicose, aí o pâncreas começa a trabalhar muito para produzir mais insulina. Então, a insulina em média até 12. Aí tem paciente que você pega com 30, 40. Uhum, Então, o pâncreas está se esforçando muito e isso chega uma hora que ele vai entrar em falência. Então, vai exato. faltar insulina. Então, o diabetes é tanto a falta da insulina quanto ela não responder bem, que a gente chama da resistência à insulina. E aí E o isso, Roma IR vem para nos dar esse, como se fosse esse parâmetro, né? Essa isso é. avaliação. Porque senão a gente fica só olhando a glicose, o paciente olha só a glicose, a hemoglobina glicada, tá boa. Mas o que aquele pâncreas está trabalhando? O organismo está se esforçando ao máximo para manter essa glicose controlada. E isso já está causando. Então, esse paciente ele vai evoluir para o diabetes. Sim. 60% das células pancreáticas lá que produzem insulina, elas vão entrar em falência. E o diabetes, por que assim, eu sou cardiologista, a gente está aqui falando do diabetes? Porque o diabetes ele é um processo inflamatório e vai agredir todos os vasos. Então, de 3 pacientes diabéticos, quando a causa morte do diabetes é o infarto. Então, é muita coisa. E a gente sabe, se o diabético for bem tratado, nos primeiros 6 anos de diabetes, os estudos científicos mostram, se esse paciente ficar com hemoglobina glicada abaixo de 7, que é o ideal, reduz em 57% o risco de infarto e de AVC. Então, por isso que é tão importante esse controle. Então, porque o diabetes, como é uma doença silenciosa, então as pessoas estão com a glicose elevada, às vezes não sentem nada e Uhum, vai passando, só que está agredindo ao organismo. exatamente. Principalmente aquelas células, né, que são sensíveis à glicose, né? Então vão estragando, vão detonando, né, essas células, os vasos, e aí vem as consequências, né? E junto com o diabetes, 80% dos pacientes diabéticos, eles também são hipertensos. Então, como que antigamente todo paciente diabético, você falava que ela era de alto risco. Mas se você for diabético, está assistindo a live, se você se cuidar, praticar atividade física, manter suas taxas controladas, você consegue diminuir seu risco. Hoje em dia, a gente avalia o diabético de acordo com idade e com fatores de risco. Assim, diabético, não, ninguém deve fumar, mas diabético principalmente, cessar o tabagismo, a bebida Sim. alcoólica, muito ruim. Sim, até porque E álcool vira açúcar, né? A gente falando bem sim, de maneira uhum, simples, né? Esse álcool vai contar, além de ser um anti-inflamatório, fazer mal pro fígado, fazer alteração na pressão, ele também vai fazer alteração na glicemia, né? e normalmente o diabético está associado à esteatose hepática, né? Sim, Não a esteatose hepática não alcoólica, né? sim. Então, gordura, famosa Por gordura no conta da fígado, resistência à né? insulina, né? Essa resistência Então, à insulina vai levar a esse aumento de gordura no fígado, que vem muitas vezes, né, do aumento de açúcar no sangue, né? Então acaba virando gordura, né? Então você vê como a doença ela é multifatorial e atinge vários órgãos, né, Cecília? E por isso sim, até que o sim. tema da live é o vilão oculto do seu coração, É. porque
Muitas vezes a pessoa pensa que tendo diabetes não vai ter outras complicações e que não está afetando outros órgãos do corpo, e está sim, muitos órgãos, né? É, Todo um sistema, todo um metabolismo está sendo alterado, né? é. E por isso a importância, enquanto você não estiver bem controlado, porque o que acontece muito, que a gente chama de inércia terapêutica. Você vai ao médico, ou cardiologista, endocrinologista, começa medidas não farmacológicas. Inicialmente, a gente começa a medida não farmacológica dependendo da taxa da hemoglobina glicada, né? Sim. Que é a atividade física e alimentação. E alguns a gente já inicia logo a medicação. E essas Uhum. medicações, quando são iniciadas, elas podem prevenir a metformina, por exemplo, que é uma das mais comuns, a que a gente sempre inicia, é um medicamento antigo, mas é protetor, ele evita que evolua para o diabetes em 39%. Isso é muita coisa, né? Sim. Então, como que a gente vai evitar as complicações do diabetes? A gente separou, são os 4 P's, né? É o perfil glicêmico, que é essa glicose tem que estar bem controlada. Mas a gente também tem que tomar cuidado, né, Mariana, com a hipoglicemia, que a gente sabe que a hipoglicemia também é deletéria para o organismo. Sim, principalmente os pacientes que fazem uso de insulina, né, Cecília, tem que ter um controle muito certinho desses carboidratos, porque o carboidrato, né, a glicose, ela é nutriente para o cérebro, né? Então, esse paciente, o que a gente chama de cetose diabética, ele entra em cetose e aí começa a ter comprometimento cerebral, né? Então, tem que ter um controle, não é nem de mais e nem de menos, por isso a importância do controle da boa alimentação, né? E que a gente vai falar mais na frente, mas da É, qualidade desse carboidrato. né? A gente sabe, tem estudos científicos mostrando que pacientes também com a hemoglobina glicada abaixo de 6,5, se for um paciente idoso, com várias comorbidades, já tem um risco maior de eventos cardiovasculares, porque aí a hipoglicemia leva a um aumento de adrenalina, fecha os vasos, vasoconstrição, então isso também é pior. Em média, isso vai ter, como você fala, a gente tem que fazer individualizado para cada paciente. Mas, em média, a hemoglobina glicada abaixo de 7. Quanto mais jovem for o paciente e tiver uma expectativa de vida mais longa, quanto mais tempo ele for diabético, essa hemoglobina glicada a gente pode deixar ela abaixo de 6,5. E até o paciente muito idoso, a gente pode deixar a hemoglobina glicada ser mais tolerável, acima de 7,5, 8. Até isso foi uma pergunta que fizeram também na caixinha, Mariana. Essa dieta para o diabetes, ela Uhum. precisa ser tão restrita, né? Não, Não, assim, na verdade, não deveria ser tão restrita. Muitas vezes é até que a gente conversa, né, Cecília? Aquele paciente que você até falou, que vai no consultório, que você medica, aí não procura ajuda e ele, por conta própria, vai fazendo as trocas dele, né? Que ele pensa ser as melhores trocas, ou que ele vê no Google, ou ele começa a tirar um monte de coisa que ele não precisa. Por exemplo, tem gente que lê assim, não pode comer fruta. Então, o diabético para de comer fruta. E aí, da onde que vem a fibra, as vitaminas, os minerais? Aí ele começa a desnutrir de alimentos, de nutrientes literalmente importantes, né? Então, assim, não tem que ser restrita. Existem restrições? Sim, mas o mais importante é a gente escolher e saber qual é a qualidade desse nutriente. Então, qual é a qualidade e a quantidade desse carboidrato? Qual é a qualidade e a quantidade dessa gordura? A mesma coisa com a proteína, né? E muitas vezes eu falo assim, muito alimento processado, além de ter conservante, corante, ele também tem açúcar, até nos alimentos salgados, até no biscoito de pacotinho salgado que a gente nem imagina, tem açúcar adicionado com os nomes mais diferentes possíveis, né? Então, essa dieta ela não tem que ser restritiva, ela tem que ter qualidade. a qualidade que a gente tinha conversado também, né, a cota calórica e a qualidade, né? Então, o Sim, paciente, assim, o exatamente. ideal é que tenha um nutricionista. Se não tiver um nutricionista, pelo menos que diminua as quantidades. Isso já vai ajudar muito, né, Mariana? Sim, exatamente. Se for paciente com sobrepeso ou obeso, a gente precisa fazer, né, um plano alimentar
hipocalórico, ou seja, com menos calorias, porque a perda de peso impacta muito na glicose, né, Cecília? Tem uma Sim, alteração é, muito grande, tanto na glicemia quanto no colesterol. é, Então, dependendo, agora, tem paciente que é diabético e não tem sobrepeso nem obesidade. Então, o que eu preciso é organizar a qualidade dessa alimentação e nem preciso mexer na quantidade, até para ele não desnutrir, não perder peso, né? Isso é não perder a massa, né? massa A massa muscular, muscular. E a exatamente. massa muscular também vai ser muito importante para o músculo internalizar a glicose, né? Além da força, tudo aquilo que a gente sempre fala Sim, aqui, né? exatamente. É um captador de glicose, por isso até que é importante a atividade física, né? Para que essa É, glicose seja, falando de uma maneira bem simples, seja utilizada, né? Ela tenha um destino, que é a atividade física, fora os outros benefícios, né? Para o coração, para o colesterol, mas O essa. ideal da atividade física é que seja todo diabético, pelo menos 150 minutos por semana de atividade aeróbica, né, dividida de 30 a 50 minutos, mais os exercícios de força, pelo menos 2 vezes por semana. Então, Uhum, esse é o exercício que vai ser mais benéfico para o organismo para poder reduzir a glicose. E os estudos mostram que pode reduzir quase até 0,7% essa hemoglobina glicada. Então, é uma quantidade muito maior. O paciente vai poder não ser tão restrito. E outra sim, coisa da restrição também alimentar, tem paciente muito idoso que às vezes os filhos, tem muito no consultório, os filhos ficam querendo restringir demais. Não pode sobremesa, não pode bolo. Então, isso que a gente falou aqui antes, né, dessa não ser tão restrito e também o paciente mais idoso, a gente já pode tolerar uma glicose um pouco mais elevada, né? sim. E a sacarose, ela não está proibida. O açúcar, né, no próprio manual da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele não está proibido, mas ele precisa ter uma quantidade controlada, né? E principalmente se esse paciente, porque o que a gente fala muito, né, Cecília? O paciente, às vezes, ele tá medicado, ele vai no seu consultório, você passa a metformina ou outro medicamento. Aí ele fala: pronto, tô medicado, agora eu posso comer o que eu quero. É o que acontece É, demais. Só que aí você, como é que você vai ficar dando, aumentando o medicamento para aguentar, né, essa dose excessiva de alimentação? Então é um conjunto de coisas, até porque o ideal é, sempre que possível, é tirar essa medicação ou diminuir, né? Porque toda medicação tem efeito colateral. Até a metformina tem uma coisa bem interessante, que ela, a longo prazo, ela faz uma depressão de vitamina B12, de vitamina B9 e de sim. vitamina B1. Então, assim, é uma coisa super importante a gente prestar atenção, né? Eu, como nutricionista, ficar de olho nesse paciente que está a longo prazo tomando essa metformina, às vezes está combinado com omeprazol, que também faz deficiência de B12. Então, eu tenho que estar Isso é sempre muito de comum. olho nas interações medicamentosas, tanto dos alimentos quanto dos nutrientes, né? Então, a nossa ideia é melhorar os hábitos para melhorar tudo, né, Cecília? Porque a É. gente olha do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, é E super importante cuidar do todo. com certeza. E o que você falou dos medicamentos, e também é bom conversar com um cardiologista ou com um endócrino, porque existem medicamentos mais modernos que estão associados à diminuição do risco cardiovascular. O que é isso? Diminuição de infarto, de AVC. é, então, e é muito grande essa porcentagem, chega a 22% de diminuição de risco. Então, porque antigamente o diabetes, no início do tratamento, o que a gente queria? Era diminuir a glicose. Mas só que agora todos os estudos, tudo em medicina agora é estudo baseado em evidência, né? Então eles pegam um grupo enorme de pacientes, acompanham por anos e vão ver o que vai acontecer com aqueles pacientes. Então todos os remédios para o diabetes hoje em dia, eles passam por isso, para ver se teve, que a gente chama de desfecho cardiovascular, se diminuiu a tão temido infarto, tão temido AVC. Então, existem remédios que são, o inibidor de SGLT2, ele elimina a glicose pela urina, ele Uhum, vai diminuir o risco cardiovascular. Existem vários medicamentos que vão atuar, esses são injetáveis, mas assim, é com agulhinha de insulina, isso para o paciente obeso, uhum, ele vai perder peso, e ele vai estimula a liberação de um hormônio que a gente já produz no organismo, no intestino. Então, vai dar a sensação de saciedade. Então, por sim, o sim. diabético que está obeso, que tem muita dificuldade de perder peso,
Então, assim, conversar com o seu cardiologista, com o seu endócrino, porque tem muita novidade, né, de medicamentos mais modernos que tem um efeito muito protetor e também com menor risco de hipoglicemia, que a hipoglicemia também é muito ruim. Então, esses medicamentos mais novos, eles mantêm o que a gente chama de variabilidade glicêmica, né? A glicose fica nas 24 horas mais estável. E os remédios antigos faziam, quando aquela tomada, a glicose abaixar muito. Infelizmente, Uhum, assim, no SUS, a maioria dos medicamentos são a sulfonilureia, são os medicamentos antigos que podem causar uhum. hipoglicemia. Mas, assim, acho que todo mundo tem que saber. Os medicamentos, às vezes, têm até um custo maior, mas eu acho que a gente tem que tentar oferecer para o paciente o melhor, né? Sim, e você combinando com bons hábitos e com essa medicação é, mais moderna, né? Eu acho que funciona muito melhor, os efeitos colaterais podem ser menores, né? Então, Sim, isso é bem importante. e tem muitos pacientes que a gente até, sim, hoje em dia a gente vai combinando medicações e Uhum, como eu comecei a falar, como que a gente vai tirar o risco do diabetes? Primeiro é controlar a glicose, com todas essas maneiras, né? Tem que uhum, ter. Então, enquanto você não tiver com a sua hemoglobina glicada controlada, não deixe seu médico. O ideal é que vá uhum, de 3 em 3 meses. Aí depois a consulta vai ser mais espaçada, pode até ser de 6 em 6 meses. O que mais que o diabético, importantíssimo para diminuir risco, é a pressão arterial controlada. O ideal é que um uhum, diabético tenha a sua pressão sempre abaixo de 13/8. Também não abaixo de 12/7, que também aumenta o risco. Sempre manter o equilíbrio, né? uhum, Então, isso diminui muito o risco cardiovascular. E o colesterol, que a gente sabe que o LDL, colesterol, que é o colesterol ruim, ele está relacionado ao infarto. Então, no diabético, a gente vai estratificar de acordo com o risco. Se aquele paciente já infartou, já teve um AVC, ou tem placa na carótida, ou já sabe que tem uma coronária obstruída, tem uma obstrução arterial, esse paciente já tem uma doença prévia. Então, ele tem que ficar com colesterol bem baixo, LDL abaixo de 50. Se é alto risco, abaixo de 70. E se não tiver nenhum outro fator de risco, nenhuma que a gente chama de doença subclínica, né? Você pode fazer um exame simples, né? Faço no consultório, o Doppler de carótidas. A gente avalia o espessamento da carótida, se tem placa de gordura ou não. Então, é um exame muito bom de se fazer, porque é não invasivo, não dói, e você tem um parâmetro da artéria, né? Está relacionado ao coração. Então, se o paciente não tem nada, esse paciente é um risco mais baixo, e pode ser um LDL abaixo de 100. Então, uhum. e isso tudo é bom, assim, porque antes de tudo, você pode ter um risco baixo se você se controlar. Então, a gente está falando aqui muito para, até assusta um pouco, né? Ah, eu sou diabético, eu vou infartar, mas você pode se cuidar, ser bem cuidado e evitar todas essas complicações do diabetes. Exatamente. Isso é muito importante. Então, como sempre, o conjunto, né, o hábito alimentar e o conjunto sempre ajuda, né, Cecília? Então, isso é muito importante. O Mari, eles mandaram algumas perguntas, aí perguntaram das frutas, né? Qual a Uhum. quantidade ideal de fruta? Quais são as melhores frutas? Porque também isso é uma dúvida. Às vezes o paciente também acha que fruta também é muito saudável e quer comer várias vezes ao dia. Sim. Ou tira todas as frutas, porque acha que não pode nenhuma, né? É, Então, a recomendação, assim, eu sempre falo isso, gente. A nutrição, o plano alimentar, ele é individualizado, né? É o que a gente falou, se é um paciente com sobrepeso, se é um paciente obeso, se é um paciente com peso adequado, se é um paciente com peso baixo, isso sim, tudo vai influenciar no quanto ele vai se alimentar, inclusive na quantidade de fruta. Mas, em média, o que a gente tem, até no manual mesmo da Sociedade Brasileira de Diabetes, é que de 2 a 4 porções de frutas ao dia. E o que eu gosto de fazer é sempre combinar essa fruta com uma fibra ou uma fonte de gordura boa, né? Então, vai comer essa fruta, a gente pode colocar a fruta com um farelo de aveia, por exemplo, que a gente está trazendo uma fibra para essa fruta.
Pode colocar com umas castanhas, que tem a gordura boa. Tudo isso vai fazer o quê? Diminuir o índice glicêmico dessa fruta, que é o quê? Que é o poder que essa fruta tem de aumentar a glicose no seu sangue. Então, eu acho que fruta, quando a gente come isolado, ideal que seja a fruta de baixo índice glicêmico e com aquelas que você pode comer com a casca. Maçã, pera, ameixa, pêssego, a goiaba. Assim, tô dando um exemplo de algumas, né? Mas o ideal é que essas você coma com a casca, porque a casca já vem com a fibra. Então também já ajuda a diminuir esse índice glicêmico. O índice glicêmico também se altera na preparação, se você está comendo a fruta, se você está tomando um suco, se você está comendo o alimento cru ou cozido, está cortado ou está inteiro. Isso tudo faz diferença no índice glicêmico. Está associado com uma gordura? Está sozinho? Está com proteína? Então, isso Explica tudo para as vai pessoas, alterar. Mari, quem não sabe o que é índice glicêmico. Pois é, eu falei isso agora. O índice glicêmico é o poder, né, que esse alimento tem de aumentar a glicose no sangue. E a gente compara esse índice glicêmico, por exemplo, da fruta, por causa com o pão branco. Então, o pão branco vai a 100. Aí eu pego uma fruta, sei lá, uma ameixa. 100 é o nível máximo. A ameixa foi a 38. Então, essa é uma fruta que tem baixo índice glicêmico. Passou de 56, 70, a gente já considera um alto índice glicêmico. Então, assim, tem estudos associando e dizendo que é bom a gente fazer a dieta pautada no índice glicêmico e na carga glicêmica, que é o quanto de fato vai aumentar essa glicose. E tem outros que dizem que não. Então, o mais importante é a gente pensar no combo, né? Na qualidade desses alimentos, e todos os macronutrientes têm que estar presentes nesse alimento e pensar na qualidade. Então, esse carboidrato, a gente vai pensar no carboidrato o quê? Nas raízes, né, Cecília? E de preferência combinadas com outros alimentos, por exemplo, com feijão, ou com uma gordura, um azeite. A batata inglesa, que tem mais amido, ela costuma aumentar mais a glicemia, porém, isoladamente, né? Então, é evitar. O que tem que evitar? Alimento industrializado, processado, biscoito, mesmo que seja biscoito diet. Assim, essas coisas têm que ser muito esporádicas, para aquela vontade que tá de comer. A gente até conversou sobre os diet e o light, né? O Porque diet e o também light. isso perguntam muito, né? Doutor, eu posso? Sim, Eu quero sair da Coca-Cola, sair do refrigerante, eu posso usar o sim, light? Não só o refrigerante, Mari, os outros alimentos, por exemplo, geleia diet, o paciente também pergunta muito. Qual a sua sim. opinião? Então, o ideal é que a gente não troque tudo, né, por diet light. Por quê? Primeiro, tem estudos mostrando que o adoçante também faz alteração na glicemia. Ele é o mais indicado ainda para o diabético, mas não é para estar o tempo todo em todas as refeições, né? Então, o importante é a gente reduzir ao máximo o uso de adoçante, de açúcar, é comer o alimento de forma mais natural possível. E evitar os processados. Diet light é sempre processado. Então, eles podem entrar de vez em quando, eles podem entrar, por exemplo, a gente até conversou, a gente tinha um paciente em comum que tomava muita Coca-Cola, né? Então, o que a gente fez? Passou para a Coca-Cola zero, diet, para como se fosse assim, ir desmamando essa Sim. Coca-Cola, até que ele parasse, né? Porque também, às vezes, essas mudanças muito radicais, a pessoa desiste de fazer e aí larga tudo, né? Então, por isso que eu falo que esse tratamento individualizado e trabalhado em conjunto, né, Cecília? Porque a gente sempre troca, a gente sempre conversa sobre os pacientes, isso é muito importante, porque a gente chega num senso comum. Até para diminuir medicação, a gente está sempre Não, conversando, né? Você, A claro que gente, você é autoridade para falar da medicação, mas assim, eu vou fazer um plano alimentar assim, Cecília, com, sei lá, com tanto de carboidrato. E aí a gente, às vezes, quando o paciente vai muito certinho, a gente tira, né? Você tira a não, medicação e a e gente ele tá, se e a gente mantém. tá tendo um resultado muito bom, né? A Mariana, Sim, nutricionista, o Gilson, educador físico, está pois trabalhando lá com é. a gente em equipe. Nós Sim, temos um paciente que está comigo já há muitos anos, meu paciente,
e agora com a Mariana e o Gilson fazendo um trabalho de exercício, né, exercício supervisionado, e eu tirei a medicação antidiabética. Então, para a gente Sim, ver que, assim, mostrar também que tem resultado, né? Não é só sim, mostrar a gravidade exatamente. do diabetes, mas, assim, Que tem é possível, resultado né? e é E é um possível paciente você, idoso, né? Que sim, e é com possível boa você vontade, controlar e ter com qualidade de compromisso. vida. Exatamente. Então, é possível. Então, quanto antes, e uma coisa que a gente conversou também, né, Cecília, a gente conversa, porque a gente também atende criança, né? Nem é o É, foco da live. é. Assim, agora, mais cedo Mas ainda, a gente tem pego crianças com a glicemia alterada, com esteatose hepática não alcoólica, desde muito pequeno, porque consomem muito açúcar, muito industrializado, sim, né? Pela praticidade do dia a dia, é tudo no pacote. Então, isso é preocupante, né? sim. Eu tenho muitos pacientes, eu sou cardiologista adulta e cardiopediatra também, né? Sim. Mariana também trabalha com as crianças. E com esteatose hepática, tem paciente hipertenso. Então, são as doenças do Sim. adulto. Até fiz uma live, quem não viu, tem criança, sobre obesidade infantil. E a Uhum. gente falei bastante para ficar um alerta também, que as crianças Sim. também, né? A prevenção, até falo sempre, a prevenção tem que começar desde a infância, né? Exatamente. Desde a barriga, eu sou mais chata ainda, começa da barriga, né? Já se sabe, né, Mariana? Os estudos, o que a mãe come, né? Já Sim, fala. impacta. E hoje eu atendo muitas gestantes com diabetes gestacional. Cada vez mais, Cecília, que também não é o foco da Hum, nossa live, mas eu acho é, importante a gente mas já que tudo falar, é diabetes, é né? importante, sim. Porque cada vez mais eu pego o paciente com gestante com diabetes gestacional e o risco é muito grande, tanto para essa mulher quanto para esse bebê, né? É, E o fora que bebê. esse bebê que tem, desculpa, Cecília, esse bebê Não, que pode falar. nasce de uma mãe com diabetes gestacional, ele tem mais chances de ter diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais no futuro. Então, olha o risco que você já está comprometendo a saúde dessa criança, né? A sua luz apagou, Mari. Pois é, mas engraçado que eu não. Eu tô com a luz aqui. Não sei o que que aconteceu, Cecília. Tem as crianças que eu sempre pegava também as mães é, com diabetes Só um gestacional, instantinho. tá, você falando, tem alterações, tem hipertrofia, alteração na parte cardiovascular já quando o bebê nasce, tem que ser, todo filho de mãe diabética também ao nascimento tem que ser acompanhado, realizar um ecocardiograma, que tem alterações específicas no coração que acontecem em mãe diabética. Então é muito importante falar, inclusive verificar a pressão, né, dessa gestante. Então, para você ver quantos impactos, né, Cecília tem a alimentação, a atividade física, o hábito de vida, a falta de um check-up, a falta de cuidados, né? Às vezes de abandonar o uso da medicação e dos cuidados que têm que ser feitos. Então, eu acho que vale muito a gente falar nisso, esse alerta, né? Que é o que tem que ficar para as pessoas, que a prevenção Sim, é sempre o melhor negócio. não, eu tenho uma paciente que ela voltou, fez uma consulta agora há pouco comigo essa semana, e ela só vai ao consultório, assim, querendo fazer uma cirurgia, fazer um risco cirúrgico. Só que ela chega com Uhum. hemoglobina glicada, assim, de 10, aí eu passo medicação, explico. Então, assim, isso não, de não sentir nada, isso é muito perigoso, né? As doenças É, silenciosas são muito mais perigosas, né? Porque é, elas vão se agravando internamente, né? Sem essas sequelas e consequências para fora do organismo, e às vezes, quando vai ver, já está há um tempo, já lesou, né? Já lesionou rim, principalmente, né? Cecília tem muito caso, sim. coração. Você até me falou de um percentual que agora eu me esqueci Não, é cinquenta de. por cento dos casos de diálise são devido ao diabetes descontrolado. Então, é Sim, muito, muito grande, né? pois é. Então Mariana, tem que. tinham perguntado também quais alimentos funcionais que são indicados para o diabetes. Então, assim, a gente destaca alguns, a gente já falou do que precisa, né? É, Não, eu falo sempre isso também, não existe um alimento milagroso, eu vou comer isso e vou ficar bom do diabetes. Não existe. Na verdade, é um conjunto de alimentos. Então, a gente tem a canela, tem bastante estudo mostrando, uma colherzinha de chá de canela em pó por dia
já ajuda bastante a reduzir a glicemia. Então, eu costumo muito botar no plano alimentar do diabético, vai comer uma fruta, a gente vai acrescentar a fibra e a canela, é um a mais, né? As Uhum. fibras prebióticas, que eu falo sempre, né, Cecília, em todas as lives, porque existe associação também da microbiota intestinal com o desenvolvimento do diabetes, com o metabolismo da glicose. Então, é muito importante o paciente que está com desequilíbrio na microbiota intestinal, ele tende a ter uma glicose mais alterada, porque tem uma bagunça interna no nosso metabolismo, né? Que altera o fígado, também piora a esteatose hepática, diminui a absorção de nutrientes. Então, fibra prebiótica que a gente tem na batata Yacon, na banana verde, na chicória, no alho, na cebola, isso é bem importante, tá? A gente ingerir várias vezes ao dia. As fibras solúveis que a gente tem na aveia, nas cascas, né, das frutas, também são bem importantes para o controle da glicose, porque a gente chama eles de hipoglicemiantes, eles têm a função de diminuir a glicemia. A gente tem o cacau, que é um super antioxidante, que diminui esse processo, né, de inflamação que o diabetes tem. Então, o cacau é interessante usar, mas é o cacau em pó, né? Não é o 100% chocolate ao cacau. leite. Pois é. A farinha de casca de maracujá também tem muito estudo com a farinha de casca de maracujá, por ela ser rica em pectina e mucilagens. Então, assim, vai também ter esse efeito Uhum. hipoglicemiante e para baixar o colesterol também, que é uma outra consequência boa para esse diabetes, né? Porque a gente já viu que anda todo mundo ali juntinho, né? E como que é usada O quê? essa farinha da casca do maracujá? Vai, vai usar uma colher de sopa, mais ou menos, também em cima da fruta ou no iogurte. Geralmente eu indico na fruta ou no iogurte, mas pode colocar na comida também. Pode fazer uma preparação com a farinha de casca de maracujá, tá? Ela tem bastante pectina, que é o que ajuda a não aumentar. A glicemia ainda é uma fibra boa para o intestino. Estavam É, perguntando das castanhas, sim, amendoim, as são boas. castanhas A gente tinha são falado aqui, ótimas. Yelda, É no gordura desafio. boa e é gordura que diminui essa glicose, né? Então é ótimo, ainda vem com vitaminas lipossolúveis, né? Então é super importante. Outra coisa que o Gilson falou aqui na live, comentou, que eu vejo com os pacientes também, ele falando que muitos pacientes são cuidadosos com doces, né? Evitam doces, mas esquecem do macarrão, da batata, do arroz, que tudo isso é carboidrato. E o que deve se evitar é essa farinha branca, né? O carboidrato refinado, né, Mariana? Exatamente, é preferir os cereais, né, os carboidratos integrais, né, que preservam aquela casca, a fibra, para poder ter esse efeito de reduzir a glicose, de melhorar a microbiota intestinal. Então, sempre, e mesmo assim, esses integrais, a gente também tem que ter moderação, porque às vezes eu também troco. Aí ele acha que pode comer, que comia 2 fatias do pão branco e que agora ele pode comer 4 ou 6 É, do de forma integral. Então, assim, ele continua sendo um carboidrato, só que é um carboidrato que não aumenta a glicose tão rapidamente, mas continua sendo um carboidrato. Então, precisa de moderação. Então, assim, o equilíbrio é tudo, né, Cecília? É equilibrar, é misturar esse arroz com um legume, faz um arroz de brócolis, um arroz com quinoa, um arroz branco com arroz integral misturado. Às vezes eu vou fazendo isso. A pessoa não está acostumada, a gente vai cozinhando junto, o branco com o integral, coloca um branco com uma quinoa, coloca metade do branco com uma couve-flor toda picadinha, que aí vai fazer volume, e assim a gente vai reduzindo esse carboidrato. Coloca um azeite, e assim a gente vai criando essas estratégias, até para o paciente não fazer tantas restrições, né? E passar fome, porque às vezes eles falam, tô morrendo de fome, não posso comer nada, porque ele não sabe, né, o que ele pode comer. Mariana, a Marilena e a Mari tá perguntando da pipoca. Se a pipoca tem indicação, em que momento o paciente diabético pode consumir pipoca? Em que momento? Pode consumir pipoca, eu também indico fazer pipoca, pode fazer com azeite. Eu indico colocar na pipoca cúrcuma, colocar
um monte de tempero nessa pipoca, pouco sal e também na quantidade moderada, tá? Porque a pipoca também, o milho, né, vai ter fibra, mas também é da família, né, dos cereais. Então, vai aumentar a glicemia, sim. Então, o ideal é combinar ela e manter uma quantidade menor, mas pode sim. Aí poderia entrar como lanche. Isso também é uma pergunta que os pacientes perguntam muito no consultório. Doutora, o que, é que eu vou comer de lanche? Ou então um café da manhã? O que, é que um diabético, assim? A gente sabe que a dieta vai ser individualizada, como você falou, se precisa perder Uhum. peso ou não, se tá magro. Mas, no geral, assim, o que, que você pode dar de dica para os pacientes? Um café da manhã saudável para um diabético? Pode ser ovo, eu gosto de indicar ovo, claro, para quem pode, né? Não tem alergia nem nada ao ovo. Ovo, um ovo cozido, um ovo mexido. Gosto de colocar uma raiz e geralmente eu coloco a raiz com azeite e uma chia por cima, ou uma linhaça que também tem bastante lignana, que é uma fibra de ótima qualidade. Fruta também, mas sempre associada, né, na porção indicada e associada com uma fibra. Então eu vou dando opções. Às vezes eu dou receitinhas de pães, né, mais low carb, ou seja, com menos carboidrato e com mais fibra, né, com castanhas. Aí a gente vai criando para poder variar e ter nutrientes, que o mais importante é variar e ter nutrientes nessa alimentação. No lanche eu gosto de colocar um iogurte com uma fruta e de repente uma granola que eu também ensino a fazer em casa com bastante fibra, granola até sem açúcar eu ensino a fazer. Então, assim, para a gente ir fazendo mudanças, né, com qualidade É porque e tem não muita, ficar sempre na mesma coisa. porque tem muita granola pronta dos pacientes que já vem muito açúcar, né, Mari? Muito, às vezes o açúcar está em primeiro lugar, e eu falo isso também é muito importante. É aprender a ler o rótulo do alimento, né, Cecília? Toda vez que a gente lê lá ingredientes, o que tiver em primeiro lugar é o que está em maior quantidade naquele alimento. Ele é por ordem de quantidade. O que está em último lugar é o que tem menos. Então, muitas vezes a gente vê no supermercado o que está em primeiro lugar num pão integral? A farinha branca, o açúcar e a farinha integral. Então não é um pão integral. Pão integral, o ideal é que ele seja só de farinha integral. Então esse é o ideal. Então, assim, é a mesma coisa. Pois é, tem alguém aqui até falando, tem É, rótulo mentiroso. Tem, ainda tem tem. isso, né? Então, o importante é a gente, primeiro, tentar evitar o industrializado, porque a gente não controla o que tem ali dentro, a gente já compra pronto. Eu sei que às vezes é difícil a gente fazer tudo que a gente consome, né, no dia a dia. As pessoas hoje não têm tempo para isso. Mas, assim, a gente saber fazer boas escolhas, saber ler um rótulo já ajuda bastante, Mas né? até, Açúcar em Mari, primeiro lugar, deixa. tem muita coisa também fácil de fazer, né? Já que a gente está falando dos pães, a Sim. Mariana preparou um e-book de receitas com pães saudáveis de frigideira. Tá no meu link do Instagram, aqui lá no Linktree, e tá no dela também. Então, é uma opção também que vocês podem pegar, né? E, Tem paciente aqui, a Leia, fofa. e eu faço também, minha mãe falando que o pão maravilhoso, eu faço um pão integral, você bate tudo no liquidificador e vai comendo aos pouquinhos, né? Então, você Pois fazer é, seu pode pão, cortar é, as tem fatias e botar no freezer, né? Que aí dura bastante. a receita tá lá no meu feed lá, tem também um pão low carb lá, com Cecília também é chefe. farinha de grão de bico. Grão de bico também pode, né, Mari? Pode, as leguminosas são super indicadas. Então, os feijões, o grão de bico, a lentilha, eles vêm muito bem, porque eles são ricos, tem carboidrato, mas também tem fibra e tem proteína. Aqui Falando, perguntaram, eu acho interessante falar, é, Cecília, desculpa te interromper, da fruta seca, que a gente também eu vi essa comentou, né? pergunta. O que que acontece com a fruta seca? Ela se desidrata, na verdade, né? Para ser a fruta seca, ela perde água. Então, o que que acaba fazendo? Você come, por exemplo, 4 damascos, 6 ameixas secas, mas você não comeria 6 ameixas, né, inteiras, integrais, e frescas, porque acaba que o volume é maior e concentra mais o açúcar também. Então, o importante
é assim, não é que ela esteja proibida, mas quando entrar a fruta seca, o ideal é combinar com uma castanha, por exemplo, e reduzir a quantidade. Porque às vezes, imagina, você bota um pote de passas, vai comendo a passa igual pipoca. Quando for ver, imagina a carga glicêmica, né, o índice glicêmico que tem nessa uva desidratada, que concentrou muito o açúcar. Uhum. Então é importante não exagerar nas frutas secas. Eles tinham perguntado, a Elda tinha perguntado da taça de vinho. Uma taça de vinho pode, com moderação, assim, Até protege o coração, né, Cecília? tem a proteção dos antioxidantes do vinho, Do né? resveratrol, né? O ideal, assim, para o diabético, pela diretriz, é que a mulher não passe de uma dose e o homem não passe de 2 doses de bebida alcoólica ao dia, né? E não ser uma coisa mais esporádica, tá liberado. Sim. E estão perguntando da tapioca, se a tapioca, o diabético pode usar tapioca. A gente fez A, até um ta- vídeo, né, Mari? Tem um videozinho falando da tapioca. a tapioca, eu falo assim, é isso, ela não está proibida, mas ela precisa fazer parte do seu plano alimentar e sempre combinada com uma fibra, né? Então eu costumo indicar a tapioca com farelo de aveia, tapioca com chia e farelo de aveia, vai estar nessa misturinha, porque a tapioca é uma farinha refinada, né? O aipim que foi refinado. Uhum. Então, e combinar também com ovo, colocar um ovinho mexido, colocar um queijo. Isso tudo ajuda a diminuir essa carga glicêmica da tapioca, ou fazer uma crepioca que já vai com ovo e mais fibra, isso ajuda bastante. E também quantidades moderadas, não dá para comer uma, duas, três tapiocas. Estou perguntando a cerveja. A cerveja aumenta muito, além do álcool, né? Ela aumenta muito o triglicerídeo, ácido úrico. Então a cerveja é pior do que o vinho, né? Sim, com certeza. E tem alguma proporção, Mariana, da chia, do farelo de aveia para tapioca que você indica ou não? A Aqui estão quantidade, né? perguntando. Não, aqui perguntaram onde está a receita do pão. Cecília, está no seu feed, Ah, né? tá no E meu no meu feed também tem o de receita. e tá no site também. No meu site, lá no Linktree aqui na bio, tem o site do consultório, www.cjmed, e lá tem umas receitinhas saudáveis também. E tem o e-book que a Mariana fez, que também tá lá no Linktree também. Sim, também está no meu perfil Aí no Linktree, também tem. esse pão que eu faço em casa tá lá no site. Perguntaram da farinha de mandioca. Pode, mas eu também gosto de misturar essa farinha de mandioca com farelo de aveia, porque eles são muito parecidos, então eu gosto de colocar uma proporção meio a meio para fazer a farofa. Aí faz com azeite, com cebola, do jeitinho que você gosta de fazer. Pode colocar farofa de ovo, farofa de cenoura ralada, farofa de beterraba. Tem uma receita até que eu coloquei no meu feed que tá de farofa com farinha de mandioca, farelo de aveia e beterraba ralada. Fica uma delícia e diminui bastante esse índice glicêmico da farinha, né? Da farinha da mandioca. A Regina está perguntando da salada de fruta, se é mais saudável do que porções individuais. Seriam porções individuais o quê? De fruta, por exemplo, comer uma pera? É isso que você está perguntando, Regina? É, parece, o que dá a Acho que entender sim, é né? isso, né? É. Depende da combinação das frutas, né? Dependendo da combinação, você pode, nesse caso, ter um índice glicêmico mais alto, dependendo das frutas que você colocou ali. Então, também sempre combinar com fibra, né? Ou no iogurte, colocar um iogurte por cima, com uma fibra, já ajuda bastante. Mas o ideal, e até porque acontece muito da gente comer salada de fruta, sem as cascas, com suco de laranja. Então depende também como foi feita essa salada de fruta. Nem sempre ela pode ser recomendada. De vez em É. quando, ok, num lanche bem combinado, tudo bem. Deixa eu ver mais o que perguntaram. Deixa eu ver se ficou alguma coisa que a gente falou também que não tenha. Estou procurando aqui, que a gente não dá tempo de a gente ver todas Ah, as tem um negócio da perguntas. geleia. Lembra, Cecília, da Ah, eu achei geleia? interessante, Maria, Eu como nem peguei a fazer. receita, mas está prometido aqui.
e eu vou colocar no meu feed, você coloca também Tá. no seu, da CJ, é, que a geleia, sempre perguntam muito, né, Cecília, da Perguntam geleia. muito a quantidade da geleia, se pode A usar, quanti... né? Pois é, então assim, eu digo que pode. Geralmente eu coloco a quantidade, às vezes vai uma colher de café, uma colher de chá, e depende muito da pessoa. E eu gosto de ensinar uma geleia que eu faço com chia, porque a chia ela faz aquele gelzinho. Então ela dá é, esse, engrossa, né, a geleia sem a gente precisar fazer como se fosse uma calda de açúcar. E aí, alguns casos para o diabético, eu indico fazer com algum tipo de, dependendo da fruta, se for mais azedinha, com algum tipo de adoçante, né, que possa ser aquecido. E se puder também fazer a fruta com a casca, né, também ajuda bastante. É uma opção. Eu vou colocar a receita dessa geleia, porque eu Uhum. fiquei de pegar a receita, né, Cecília, para passar É. aqui e acabei não pegando. Uhum. Então, eu vou colocar para vocês. Fica muito gostosa essa geleia e acaba que reduz bastante o índice glicêmico, né? E tem alguma fruta que também é pergunta frequente, que diabético não pode comer? Tem alguma fruta proibida ou não? Não, não tem fruta proibida. Uhum. Tem, primeiro, quantidade e tem aquelas que têm um índice glicêmico maior. Então, a banana, o abacaxi, tem a manga, tem o caqui, tem outro, a uva também, que tem uma carga glicêmica maior, né? Um índice glicêmico, mas a gente geralmente combina com fibra, com gordura e tudo se resolve. Então não existe, as frutas não são vilãs, muito pelo contrário, né? Elas estão trazendo fibra, nutriente para esse corpo, né, que precisa muito. Mas é com moderação, é dentro da porção, é dentro do plano, é o fundamental. Uhum. Essa granola feita em casa, o que que você coloca? Que você pode já falar. Sei que está no feed, a Mariana já deixou lá que ela tinha colocado a receita de granola salgada e doce. É E aí, verdade. Eu coloco as sementes, semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. Eu gosto de colocar coco sem açúcar, tá? Porque às vezes tem essas lascas de coco que vêm com açúcar. Eu gosto de colocar pedacinhos de coco. Você pode botar até pedacinhos de coco cru, porque essa granola vai ao forno. Então coloco pedacinhos de coco, fica muito gostoso. Sementes, aveia também, aveia, né? O floco de aveia. E vai tudo ao forno. Dependendo, né, se o paciente for diabético, porque às vezes eu boto fruta seca, às vezes eu coloco algum açúcar mascavo, aí depende, açúcar de coco também é bem-vindo, né? Então, só que aí a gente tem que ver a proporção dessa. Mas ela é rica em fibra, tem a gordura das castanhas, tem a gordura do coco, então ela é ótima também para diminuir o índice glicêmico de fruta, é bem interessante usar. E a depois da nossa. salgada também é bom para salada, né? Para salada, para os legumes. Fica muito gostoso. Porque as sementes são muito nutritivas, né, Mariana? Para o Muito. diabético e para mesmo quem não seja diabético, né? Tem vitamina. A semente do Sim. girassol é riquíssima, né? Eu sempre uso, eu uso na salada, acho que também eu gosto de salada, mas dá uma crocância. Pois é, e as pessoas às vezes querem, né, esse croque-croque que às vezes vem do crouton, de um pãozinho, né? Então a gente dá essa opção de botar uma castanha, de colocar uma semente que vai trazer nutriente, né? Ainda vai trazer a crocância e às vezes aquele salgadinho que a pessoa tanto gosta e sente falta. Deixa eu ver mais Aqui está aqui. perguntando da farinha de berinjela, pode, ela também é, é rica em pectina, né, em substâncias que diminuem o colesterol e a glicose também, então pode utilizar. Mas É, lembrando sempre que a gente fala, né, Cecília, não é, existe uma farinha milagrosa ou substituir a farinha pelo medicamento, tá, é, gente? Isso tem que ser combinado com o médico, com o nutricionista, não dá é. para falar assim, eu não vou tomar remédio e vou botar farinha, porque É, pode não funcionar. tem alguns, falam de berinjela. Então, tem pacientes que às vezes param os medicamentos e ficam usando chás. É, pode até Uhum, usar, mas não sim, parar a medicação, né? Porque a gente não sim. vê esse efeito, né? Sim, com Tem, certeza. Tem que ser
Isso tem que ser um conjunto de atitudes até chegar nesse momento que você possa tirar a medicação, né? Mas não tirar a medicação por conta própria, fazer a dieta por conta própria e fazer o chá que você leu no Google, né, na internet. Não é o ideal. O importante é você ter um suporte, né? Mari, 5 minutinhos, tá acabando nossa live. Ah, é que aqui já são 7 horas, mas acho que a gente entrou um pouquinho depois, né? Né? O que que você Ou o meu quer relógio que tá errado. Aqui perguntaram se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Vai, né, Cecília? vai ficar gravada. Eu sempre deixo gravada no IGTV. E eu tenho um canal no YouTube também, que todas as minhas lives e todos os vídeos estão gravados lá no canal no YouTube. Tá? Também clica lá no Linktree, na bio, que tem meu canal no YouTube. Você consegue ver todas as lives, quem não viu. Já temos 10 lives gravadas, essa eu acho que é a 10ª. Que chique. Então tem como o exercício físico, nutrição, tem da menopausa, tem bastante conteúdo lá. Isso aí, que bom. E contem com a gente, né, Cecília, para o que É, precisar. Se então tiver assim, dúvidas, podem mandar à vontade. A gente está aqui para ajudar, para responder, tá bom? Agradeço muito quem está aí assistindo, os elogios, o carinho, o tempo de vocês de estar com a gente, né? A gente fica muito feliz de poder ajudar. muito obrigada. Mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Beijo para todo mundo. Podem enviar dúvidas, podem enviar no direct para mim, para Mariana, que a gente Isso. responde com o maior prazer. E vocês podem também, vou deixar a caixinha durante a semana para temas para outras lives. O que vocês gostariam? Acho que é interessante, né, Mari? Eu sempre estou Sim, tentando trazer temas assim para prevenção cardiovascular, sim. melhorar a qualidade de vida. E o que vocês Uhum. gostariam que a gente abordasse nas outras lives, Uhum. né? Sim, com certeza. Isso ajuda muito a gente. A gente acaba trocando muito, né, Cecília, no consultório que a gente mais vê e mais pega. Então, é interessante. Deixem aí dicas que a gente vai fazer mais. Então, assim, o diabetes tem controle, tem tratamento, você pode viver muito bem sendo diabético, pode deixar de ser diabético. E, assim, o diabetes tem que ter esse tratamento multidisciplinar, tem que fazer todo mundo, o ideal é que todos façam, né? Atividade Sim. física, uma boa alimentação, e isso vai ser qualidade de vida, tá? Então, um beijo, Um obrigada a beijo, todos boa pela noite, participação. Cecília. Beijo, Mari, obrigada Obrigada. pela parceria aí, tá bom? Sempre. Tchau, gente. Beijo grande, boa noite, Boa gente. noite. Tchau, tchau.